E aí, pessoal, boa tarde pra você, meu querido, boa tarde pra você, minha querida, você que tá ligado aqui na programação da TV Plan, programa Plantão da Tarde. Estamos ao vivo, hein? Vamos sempre trazendo as principais informações, as notícias de Poços de Caldas e de toda a nossa região. Você se atualiza aqui, viu? A repercussão e até mesmo aqui das notícias de todo o nosso sul de Minas, leste paulista, aquilo tudo que compete à nossa região e até compete às nossas autoridades, hein? Você fica conosco, nós vamos aí informando bastante, temos a nossa entrevista do dia também, viu? É sempre muito legal a gente atualizar você. E já convido você a participar conosco, você que estiver nos acompanhando primeiramente aí pela nossa live, né? Já tá na tela facebook.com/tvplanweb. Se você estiver conosco aí pela live, manda a sua mensagem, o seu comentário, fique bem à vontade, dê aquele like também em nossa página, hein? E além disso, você pode participar conosco, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 999273591, viu? Mandando a sua mensagem, você estará participando e claro também nós leremos a sua participação aqui, manda aquele boa tarde, você que já está aí almoçando, cortando bife, né? Já está aí fritando bife também, tá valendo tudo isso, viu? O programa Plantão da Tarde vai juntinho aí com você em sua refeição, em seu horário de almoço, hein? Nós vamos até 1h da tarde e olha, pessoal, está se tornando cada vez mais frequente o ingresso de ações judiciais envolvendo crimes praticados em redes sociais, especialmente Facebook, Instagram e aplicativos como WhatsApp, entre outros. Na maioria dos casos, ações judiciais envolvendo crimes contra a honra, ou seja, crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos no Código Penal brasileiro. E para falar sobre o assunto, recebo logo mais o advogado Tadeu Rodrigues, viu? O doutor Tadeu Rodrigues falará conosco aqui no programa Plantão da Tarde, justamente para comentar essa questão que está se tornando cada vez mais frequente e até mesmo é importante também para que nós, enquanto cidadãos, poços caldenses, nós tenhamos ciência do que fazer, saibamos o que podemos fazer em alguma situação em que nós podemos ter nos sentido aí também de maneira difamados ou caluniosa e tudo mais. Você vai saber o que fazer, viu? O doutor Tadeu Rodrigues explicará aqui para nós todos esses detalhes, hein? E vamos lá, entre as principais notícias, a gente começa falando da PM, que apreendeu com auxílio do cão de faro 3 adolescentes, viu? Sendo 2 de 16 anos e 1 de 17, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Nova Aparecida. Isso aconteceu no final da manhã de ontem. De acordo com a polícia, os menores foram abordados na Avenida 7 de Setembro. Assim que eles perceberam a aproximação da PM, fugiram e se esconderam dentro de um estabelecimento comercial. Durante a abordagem, os militares encontraram com o rapaz de 17 anos R$370 em dinheiro e um aparelho celular. E com os outros 2 adolescentes, R$197, com um total de R$567 em dinheiro, além de 10 pedras de crack. Mas aí houve o apoio da equipe da Ronda Ostensiva com cães. O cão farejador, então, localizou mais 30 pedras de crack. Olha que legal, hein? É isso aí, viu? A localização de mais 30 pedras de crack que estariam escondidas nas proximidades onde os adolescentes estavam. Os 3 menores infratores foram apreendidos e, juntamente com os materiais, eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Então, parabéns para o trabalho por parte do policiamento especializado. É sempre muito legal este apoio, este auxílio dos cães de faro, que são extremamente treinados e que conseguem aí deflagrar operações com bastante facilidade. Um homem de 35 anos ficou ferido após ser atropelado na noite de ontem, enquanto caminhava a pé pela Avenida Alcoa, na zona sul de Poços de Caldas. Para a polícia,
O motorista de 27 anos, Júlio César, relatou que seguia pela via de Andradas, sentido ao centro de Poços, após o trevo de acesso a uma multinacional. O pedestre Renato atravessou repentinamente na frente do veículo. O motorista até tentou, mas não conseguiu frear a tempo. Com o impacto da pancada, a vítima foi arremessada alguns metros à frente. A equipe do SAMU realizou os primeiros socorros e, no local, a vítima estava consciente e com suspeita de fraturas nos membros superiores, além de fortes sintomas de embriaguez, e ainda se recusou a informar o seu nome completo. A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Poços de Caldas, mas mais uma situação em que o pedestre tem que tomar muito cuidado, assim como o motorista também deve tomar muito cuidado em casos, principalmente numa rodovia, né? O fluxo bem rápido dos veículos que podem causar acidentes, inclusive fatais. Um motociclista ficou ferido na manhã de hoje ao ser atingido por um ônibus da empresa de transporte público de Poços de Caldas. Pelas imagens, a gente tem esse vídeo, é até bastante chocante, viu? Olha lá, gente, a imagem é bem aquele cruzamento, para quem não se identificou, cruzamento ali para ir para o Jardim Europa, é a ligação do Santa Maria para o Jardim Europa, sabe aquele que até mais ou menos novo, né, esse trecho de acesso. E as imagens, a gente observa exatamente que o ônibus ele faz a curva muito fechada. A gente observa ali que o motociclista estava esperando, ó, vai dar para ver bem legal agora nessa imagem. O motociclista em seu sinal de pare, ele estava ali dentro da regularidade quando o busão passa quase em cima dele ali, viu? Na autoescola a gente aprende que a curva para a esquerda a gente tem que fazer em L, né? Então você tem que ir lá na frente, fazer o balãozinho e entrar aí sim na via, viu? E nesse caso ele não fez L nenhum, viu? Ele realmente entrou com tudo. O motociclista segue ali também para a rua João Maria Casalinho, né, no bairro Santa Ângela, e ao chegar na parada obrigatória, o piloto para a moto para dar preferência ao coletivo que segue pela rua Adolfo Fantozzi. Porém, ao realizar a conversão, o motorista do ônibus fechou demais a curva, para realizar essa conversão, invadiu a contramão de direção e passou por cima da moto. O piloto conseguiu pular da motocicleta, mas acabou ainda machucando o pé. A equipe do SAMU esteve no local, realizou os primeiros socorros, né, os primeiros atendimentos, e em seguida encaminhou o motociclista até a unidade de pronto atendimento, a UPA, de Poços de Caldas, viu? Então, nas imagens a gente acompanha com total tranquilidade a imprudência, né, deste motorista. Acredito que será averiguado também essa situação. Ele parou de imediato, ali deve ter prestado um atendimento. A gente vê que o motociclista saiu aparentemente até sem os tênis ali, né? Parece que ele está só de meia andando ali pela rua. E que susto! Acho que acima de tudo o susto, viu? Porque ele poderia não ter tido apenas um machucado no pé, mas sim ele poderia ter tido um grave trauma, que seja em outra parte do corpo, enfim, mas felizmente foi só isso. Mas o fator principal é que muitas pessoas, moradores, pedem já faz um tempo um redutor de velocidade ali, para que as pessoas não desçam voando, né, gente? Porque muita gente vem no sentido Santa Maria, Jardim Europa ali, em alta velocidade. Aí a gente que está ali no cruzamento, a gente está no pare, mas a pessoa vem chutada, né? Então existe esse perigo, existe esse risco mesmo, viu? Vamos aí acompanhar esta situação, a repercussão disso tudo. É tudo ou nada na Casa Sertaneja Eletro, em preços tão baratos quanto na Black Friday. Não perca tempo e vem agora, viu? Tem liquidificador Valita por R$ 89,90 à vista. Além disso, também para você, meu amigo, tem antena Oi TV Livre HD por R$ 599,90 em 6 sem juros, além de instalação grátis no perímetro urbano. Tem também smartphone multilaser MS40S por apenas R$ 299,90 e ainda em 3 sem juros. É tudo ou nada, viu? Mas é só essa semana. E você já sabe, nós não perdemos negócios, então compre na loja ou no site casasertaneja.com.br.
Uma loja de moda infantil foi alvo de criminosos pela segunda vez em menos de 10 dias, na área central de Poços de Caldas. Para a Polícia Militar, a vítima, um empresário de 47 anos, relatou que foi informado pela empresa de segurança que criminosos teriam entrado na loja mais uma vez. A PM foi acionada e rapidamente todas as viaturas do turno estiveram no local e realizaram um cerco para tentar capturar os suspeitos. Pelas imagens de segurança, os militares constataram que os criminosos entraram pelo telhado e depois de pegarem R$40 em dinheiro que estava no caixa, fugiram pelo mesmo local. A PM realizou um intenso rastreamento, mas os suspeitos não foram localizados. As imagens foram disponibilizadas à Polícia Civil e as investigações devem continuar para tentar pegar esses suspeitos que, de maneira recorrente, já são contumazes também aqui em Poços na realização de crimes. Uma casa foi alvo de criminosos na tarde de ontem no residencial Santa Clara 2, zona leste da cidade. Para a Polícia Militar, a vítima de 68 anos relatou que durante o período da tarde havia saído de casa e com a esposa dele. E poucas horas depois, ao retornar, notou que a casa tinha sido invadida e alguns objetos teriam sido furtados. Ainda segundo a polícia, os suspeitos teriam entrado pela janela do banheiro e quebraram a cantoneira e o suporte de toalha. Da casa, os criminosos levaram 2 televisões de 42 polegadas, outra de 32 polegadas e os suspeitos levaram ainda um DVD e diversas peças de carne que estavam na geladeira. Várias roupas e alguns alimentos enlatados. Fizeram a limpa lá, Até o momento, os criminosos não foram presos e nem os produtos recuperados. Levaram TV, levaram comida, carne, entraram pela janela do banheiro, então é aquele risco de sempre que a gente infelizmente sabe que muitos moradores aqui de nossa cidade têm corrido. Os bairros estão cada vez mais vulneráveis, é a nossa impressão. Olha só, plantonista, a Drogaria Americana, que é a rede de farmácia do seu jeito, como sempre, inovando aqui em nossa Poços de Caldas, Tem entrega para toda a cidade. Os pedidos você pode fazer pelo 3714-8363, com a taxa de entrega camarada, R$5 para entregar em qualquer lugar da cidade, viu? E aí você aproveita ainda para conhecer todas as nossas lojas. Tem na Avenida Francisco Salles, José Hermídio Preza, Rua Assis e João Pinheiro. E agora, com o Disque Entrega, na sua casa também tem Drogaria Americana. Drogaria Americana, que é a rede de farmácia do seu jeito. Vamos aproveitar agora, vamos à previsão do tempo, vamos saber como fica o clima, se esfria, se esquenta em nossa Poços de Caldas e na região. Roda a vinheta. O dia começou gelado de novo aqui em Poços de Caldas, viu? O dia segue de sol, sem nuvem, céu azul, viu? Mas a temperatura mínima é de 1 grau e a máxima de 17 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 44% e 88%. Em Botelhos, a mínima é de 1 grau e a máxima de 18 graus. O tempo segue com sol. Em Cabo Verde, terá a mínima de 2 graus e a máxima de 18 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 93. Cabo Verde, mínima de 2, Botelhos tem mínima aí também para 0 graus. E além disso, é claro, a gente sabe daquela a sensação térmica que é sempre abaixo, É abaixo da mínima. A gente torce para quem gosta do frio que continue assim. Mas já as pessoas que preferem um calor, um tempo quente, estão aí torcendo mesmo para o clima dar aquela amenizada, para dar aquela esquentada em nossa região. Olha, o Instituto de Assistência aos Servidores Municipais de Poços de Caldas, o IASME, passa por dificuldades para conseguir realizar os pagamentos às cooperativas de saúde. A dívida do IASME com as cooperativas já está acumulada em R$8.212.029, além de 38 centavos, A repórter Letícia Fagundes chega com a matéria completa. A situação financeira da Prefeitura de Poços de Caldas não está complicada apenas com os fornecedores de kits escolares, mas também com o IASME, o Instituto de Assistência aos Servidores Municipais. O vereador Paulo Tadeu explica que a dívida pode chegar a R$14 milhões. A dívida da Prefeitura com o IASME hoje está próximo de R$14 milhões. E isso realmente tem criado grandes dificuldades
para a sobrevivência do Instituto, na medida em que ele também deixa de pagar as suas obrigações, sobretudo no que diz respeito à assistência médica. Segundo o vereador, o recolhimento para pagamento dos serviços estão sendo descontados das folhas de pagamento dos servidores municipais, mas não estão sendo repassados da maneira que deveria. A Prefeitura tem atrasos com o IASM desde o ano de 2012, mas nunca houve nenhuma situação em que o município tivesse se apropriado de recursos que pertencem aos trabalhadores da Prefeitura, porque todo mês é descontado da folha, não só a contribuição, mas também valores referentes a tratamentos que são pagos parceladamente. E isso a Prefeitura, a atual administração, já fez no ano passado, por cerca de 2 ou 3 meses, ela se apropriou de dinheiro que pertence aos trabalhadores e agora, mais recentemente, também se apropriou dos valores descontados no mês de maio. Caso a Prefeitura não realizasse o pagamento, a Câmara Municipal de Poços de Caldas estudaria intervir para que os servidores municipais não fiquem sem os planos de saúde. A Câmara tem que fazer o que faz sempre, que é fiscalizar, que é cobrar do poder público uma maior responsabilidade nessa relação. E também há uma possibilidade concreta, como se faz já há algum tempo, né, da Câmara antecipar a devolução de recursos que a Câmara não gasta, né? A Câmara de Poços, ela gasta 50% só do seu orçamento e devolve anualmente 50% de tudo aquilo que estava orçado. Então, tendo dinheiro em caixa, tendo recursos em caixa, a Câmara pode eventualmente buscar um acordo com o prefeito no sentido de devolver uma parcela importante desses recursos aqui depositados para que possa o prefeito fazer os pagamentos devidos ao IASM. Sobre a dívida de 14 milhões, conversamos com a presidente diretora do Conselho do IASM. Ela explica que a Prefeitura ainda está negociando uma forma de pagamento para cobrir a dívida. A gente tem uma dívida grande com a Prefeitura na questão do repasse do patronal, que chega quase a 15 milhões, né? Mas é uma dívida que vem desde 2012, não é uma dívida só dessa administração. Então, é preocupante, mas ao mesmo tempo a gente está sentando, discutindo um acordo. A gente já recebeu um ofício, né, sexta-feira, do prefeito, discutindo essa questão do acordo, e a gente vai estar reunindo o conselho para ver se a gente concorda com essa proposta que foi feita e a gente elaborar esse acordo para poder pagar essa dívida que ficou. Sobre a possibilidade de cortes nos planos de saúde dos servidores municipais, a presidente do IASM explica que na última quinta-feira a Prefeitura realizou um pagamento de 1.200.000. Esse pagamento já foi realizado na quinta-feira, dia 4. A gente já pagou, né, a Unimed, que era o mais problemático, né, por causa do valor da dívida. Então, assim, não existe agora nenhuma possibilidade de suspensão de atendimento. A gente também está negociando com a Unimed, tá, esse parcelamento da dívida que a gente também tem com eles, e graças a Deus a gente está colocando em dia. A gente tem uma parceria muito boa com os nossos colaboradores e com a Prefeitura também a gente consegue fazer um trabalho bem satisfatório na questão dos pagamentos. Imagens de Juliano Marquezini, Letícia Fagundes para o Plantão. Muito obrigado, Letícia. Eu quero falar agora especialmente com você, papai, com você, mamãe, que quer tornar o seu pequeno um grande leitor, hein? Você já conhece a Leiturinha? A Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil. Nasceu em Poços de Caldas e hoje, após 5 anos, já está presente em mais de 5.000 cidades para 150.000 famílias, hein? Todos os meses, a Leiturinha envia para você livros com temas selecionados para a idade da sua criança. E também uma surpresinha para brincar, para montar, colecionar e usar todos os dias. Por isso, receba a Leiturinha em sua casa e tenha grandes momentos de aprendizado e diversão em família. Acesse o site leiturinha.com.br e receba seu kit com um presente especial a partir de R$ 29,90. Leiturinha, família que lê junto é outra história. Olha só, hein, pessoal, a gente volta daqui a pouquinho. O Plantão da Tarde ainda tem muita coisa legal. E não se esqueça, viu? Não é fake news, é o Plantão da Tarde. Não sai daí, não.
O plantão da tarde desta terça-feira com as principais informações, notícias atualizadas aqui de toda a nossa região, hein? Lembrando que você pode e deve participar conosco por nossas redes sociais e assim, é claro, estará juntinho aqui ao plantão da tarde e juntinho a todo o Grupo Cioff de Comunicação. Vamos lá? Vamos aos destaques, os principais jornais e portais aqui de Poços de Caldas, Andradas, toda a região e também do nosso estado. Roda a vinheta! Vamos lá, hein, pessoal? Primeiro aqui o Jornal da Mantiqueira. Polícia investiga assassinato de pedreiro na zona oeste de Poços de Caldas. Realmente, viu? Nós até repercutimos ontem aqui no programa Plantão 47, né? Repercutimos também aqui no Plantão da Tarde, falando sobre esta situação, o assassinato do conhecido como Limão, né? Justamente esse da foto ao lado, o finado, ele que está de azul ali, né? Então a polícia investiga esse assassinato para saber até a motivação, a situação desse crime que teria acontecido aí neste fim de semana, hein? O principal destaque do Jornal Mantiqueira. Pode passar para o próximo, o Andradas, hein? Falando um pouquinho aqui sobre o de Andradas, economia, Petrobras anuncia redução de preço da gasolina e do diesel. E também oportunidades do Cine de Poços de Caldas, 37 vagas de emprego e também vale taça, hein? Definidos os finalistas da taça Luiz Alberto Corradi. Então aqui dos principais destaques também aqui em nossa Poços de Caldas, essa redução no preço da gasolina e do diesel a gente aguarda, viu? Nós aguardaremos, como sempre, enquanto consumidores, se chegará nas bombas, né? E aí sim, os consumidores, os clientes poderão sentir a diferença. Pode passar para o próximo, por favor. Jornal O Tempo. Polícia Civil cumpre mandados na sede CT e casa de dirigentes do Cruzeiro. Olha só, hein? A operação que apura falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro também. Operação Primeiro Tempo. Será que vai ter o segundo tempo também? Vai ter, viu, gente? A Polícia Civil, então, que tá no cangote aí do pessoal que tem lavado dinheiro lá no Cruzeiro. A situação, a casa caiu, viu? Tá complicada a situação por lá. E a gente lamenta, mais uma vez, a corrupção também no esporte, né? Infelizmente, tem para tudo quanto é lado. Pode passar para nós, por favor. Jornal Hoje em Dia, falando também da situação do Cruzeiro, viu? Dirigentes e empresários do Cruzeiro são alvo de operação da Polícia Civil. O clube é investigado por supostas irregularidades na gestão financeira. E além disso, também Cruzeiro e Atlético farão um clássico da estatura contra a faixa etária. E lembrando, o torcedor do Raja Casablanca se apaixona pelo Atlético e viajará até BH para realizar antigo sonho das matérias comportamentais que nós temos também entre os portais de notícias aqui de nosso estado de Minas Gerais. Tem também o estado de Minas, hein? Plenário da Câmara começa a discutir reforma da Previdência nessa terça-feira. Agora sim, o futuro da aposentadoria, né? A votação da Previdência que deve ir até sábado, né? E é claro, sim, 2 turnos aí conseguir com mais velocidade. 4 ministros reassumem mandato na Câmara para votar reforma. Um deles, Osmar Terra, também, que voltou, né? Eles foram retirados de seus cargos, né, como ministros, e agora sim eles estão como até mesmo no seu mandato da Câmara para poder votar, são 4 votos a mais. Uma jogada do governo, né? Ainda da presidência, o Zema quer articular a inclusão de estados na reforma, hein? Nosso governador aqui do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, quer articular então a inclusão de estados na reforma da Previdência, hein? São os principais destaques que a gente traz aqui para você, não só de Poços, mas da região e também de todo o estado de Minas Gerais. E ó, pessoal, quando eu falo as palavras confiança, credibilidade, um atendimento especial, um tratamento cheio de carinho, é lógico que eu estou falando da Oralsim Implantes, e além da Oralsim, eu também estou falando de você. Você que está na melhor idade para sorrir, você que tem essa grande conquista em sua vida, chegou a hora de realizar o seu implante dentário. É só ligar 3114
0300 e agendar uma avaliação. A Oralsim Implantes assume o compromisso de devolver os seus dentes fixos. A Oralsim assume o compromisso de resgatar a sua mastigação e o sorriso que você tanto merece. Até porque, não é mesmo, gente? Sempre é tempo de voltar a sorrir, sempre é tempo de ser feliz. O telefone está aí na tela, anota 3114-0300. Oralsim, sua referência em implantes dentários. E olha, um homem de 41 anos perdeu R$5.000 após cair em um golpe aqui em Poços. Para a Polícia Militar, a vítima relatou que no mês passado viu um anúncio no site de compras Mercado Livre e de uma empresa de bens financeiras de São Paulo, que estaria anunciando a venda de uma retroescavadeira ano 2012 pelo valor de R$70.000. A vítima se interessou e negociou a compra da máquina. Ela fez ainda um acordo de pagar R$5.000 de entrada, que foi depositado em nome de Maria Ângela Vilas Boas no dia 5 de junho. O homem entrou em contato com a empresa e percebeu que caiu em um golpe, pois a empresa existe, porém as pessoas que negociaram com a vítima não são funcionárias de lá. Ou seja, né, mais um golpe via internet que acontece aqui com o Poços Caldense, né? E a gente tem que suspeitar muitas vezes nessa ânsia de comprar algo com desconto, achou um preço legal e tal. A gente não pensa muito. Vai pelo impulso, não é verdade? Isso em tudo na nossa vida, né? A gente tem que pensar um pouquinho mais aqui, ó, com a cachola, viu? Para não cair em nenhum golpe. Infelizmente, esses golpes são muito convincentes, né? Falou que estava em um processo aí também a empresa e tudo mais, e por isso as vendas que estariam acontecendo. E ó, criminosos furtaram 2 botijões de gás de uma residência no bairro Nova Aparecida, aliás, no bairro Aparecida, na zona leste de Poços de Caldas. Para a Polícia Militar, a vítima, uma jovem de 25 anos, relatou que estava dormindo quando ouviu uns barulhos, né, ali no quintal da casa dela. Então pensa, que susto, né? Você tá lá de boa, dando aquela cochilada, tirando aquela cesta, aquela soneca, aí você começa a ouvir uns barulhos, tal, que será que é isso? Aí você sai para verificar. E aí você percebe que criminosos já haviam até mesmo levado dali 2 botijões de gás cheios. Foi feito patrulhamento pelas imediações da rua Juscelino Barbosa, mas ninguém foi preso, nem os botijões recuperados. Lamentável, hein? Uma motorista ficou levemente ferida após capotar o veículo na estrada de acesso ao bairro Rio Claro, em Santa Rita de Caldas, na manhã de hoje. De acordo com moradores do bairro, é comum acidentes no trecho. Olha lá, hein? O carro ficou completamente arrebentado ali, a cabine. A motorista ela teria perdido o controle direcional enquanto trafegava pela via de acesso ao bairro Rio Claro, na saída para Sertãozinho. No carro estavam, além da motorista, 2 crianças e apenas a motorista sofreu escoriações no braço. Que perigo, hein? E que sorte, 2 crianças ainda nesse veículo e não sofreram nada de tão grave, né? Nem escoriações, e a motorista apenas algumas escoriações no braço. Então, a gente vê a sorte que muita gente realmente passa, viu? E olha, pessoal, falando um pouquinho do fim de semana, o fim de semana mais gelado do ano trouxe problemas para cafeicultores do sul de Minas. As lavouras mais atingidas pelas geadas ficaram em Cabo Verde e Nova Resende. Além de lavouras de café, também tiveram prejuízos os plantadores de batatas de Nova Resende, que, para tentar diminuir os efeitos do gelo, fizeram ações que previnem, mas pouco adiantou. Ainda lá em Nova Resende, produtores acreditam que serão necessários pelo menos 2 anos para recuperar a lavoura. Que dó, hein, gente? E em Cabo Verde, onde as lavouras estão localizadas em altitudes bem acima de 1.000 metros, as camadas de gelo foram mais grossas e até às 8h30 da manhã ainda era possível encontrar folhas nos pés de café que estavam completamente congeladas, né? É interessante a gente falar um pouco disso também, porque o pessoal aproveita para tirar foto, né? Fala que lindo e tal, e realmente fica um cenário bonito. Mas existem pessoas que têm até prejuízo com a questão da geada, com o frio intenso, né? Algumas delas, né, são os produtores rurais que sofreram esse prejuízo, como foi dito aqui por mim. Pode ser que demore cerca de 2 anos para ter uma recuperação de tudo isso que eles perderam mesmo. Olha lá as folhas completamente congeladas, hein?
O frio foi danado mesmo no fim de semana, viu? E ficou completamente perdido muita parte dessa produção, hein? E aproveitando, vamos conferir então a cotação do café. Vamos lá? O mercado cafeiro, que fechou o dia estável, a saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 434. No mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos também fechou o dia estável, cotada a $134,30 de dólar. Olha, pessoal, o Espaço Cultural da Urca é palco da 30ª Feira Mineira de Artesanato Rural. A feira ela reúne artesãos, artistas e pequenos produtores rurais de todos os cantos de Minas e tem sido uma tradição neste período de férias escolares aqui na cidade. A repórter Letícia Fagundes foi conferir de perto e chega com as informações. O Espaço Cultural da Urca recebe até o dia 19 de julho a 30ª Feira Mineira de Artesanato Cultural em Poços de Caldas. Com 30 anos de tradição, a feira traz trabalhos típicos das regiões de origem dos artesãos. O presidente da Armar, Associação Mineira de Artesanato Rural, fala da feira e da importância dela para a cidade. Aqui a gente coloca as instituições, que são asilo, lar de crianças, a gente apoia eles e assim é bom para o turismo da cidade. E a feira esse ano conta com um diferencial, um quiosque de cachaça. O vendedor dela vem de Cruzilha, aqui no sul de Minas, e ele apresenta a sua bebida para o público da feira. A cachaça ela vem de Cruzilha, é uma cachaça bem artesanal mesmo. E a minha família já fazia, feito no sítio com meus avós moraram. Lá fazia cachaça, fez muito tempo, aí parou. E há 7 anos atrás eu voltei a fazer. E agora a gente lançou várias cachaças de sabores, que o pessoal está gostando muito. E vem gente de todas as regiões de Minas. Conversamos com uma artesã que veio do Vale de Jequitinhonha. Ela trouxe suas peças para a feira e fala da expectativa e da importância dela. Eu venho trazendo o artesanato em cerâmica, né, que é uma tradição que vem de muitos anos, que é a tradição que vem de pais para filhos. Essa feira aqui é uma feira que vem de muitos anos, né, é uma feira tradicional, né, que acontece aqui todos os anos, nessa mesma época. Um artesão de Soledade de Minas trouxe para a feira brinquedos lúdicos para os pais que desejam tirar as crianças da frente do celular. Ele fala sobre suas peças e a expectativa para a feira. A expectativa é o seguinte, um público grande, né? Que eu acho que vai ter, porque é férias, tudo. E a gente traz o trabalho da gente para a gente divulgar bastante, certo? E além dos brinquedos que eu trabalho, brinquedos lúdicos para ajudar as crianças de hoje que largar um pouco o celular, né? Começar a brincar um pouco. E os relógios que eu faço também para o pessoal, que são os relógios totalmente diferentes, né? Que eu tenho os rústicos, feitos com ponteiros de madeira, tudo. E ainda faço as pinturas, que faço paisagem nos relógios também. O público que está visitando a feira fala da riqueza das peças, mas tem mineiro que sentiu falta de um produto especial, o queijo. Eu achei muito interessante porque valoriza o artesanato local, tem muitas coisas legais. Eu tô gostando demais porque a gente conhece um pouco mais da cultura do Brasil, já que a gente é mais no interior de São Paulo, e a gente vem aqui pra Minas e é tudo muito, assim, muito acolhedor. A gente vê essas artes diferentes e conhece mais do artesanato, que eu acho muito importante. Eu acho uma coisa linda e dá vontade de comprar tudo. Tem umas novidades, mas eu senti a falta do moço do queijo da Serra da Canastra. Algumas coisas que a gente não conhecia, como a cachaça deles aqui, os sabonetes artesanais, como são feitos, e também a parte de roupas que tem aqui, assim por diante. Os vasos, tá tudo interessante, muito bom. É um trabalho diferente, são artistas assim que a gente vê de um naipe diferente do que é apresentado lá. Lá é um artesanato mais simples. Esse aqui é uma coisa mais rebuscada. Eu acho legal porque, assim, cada um expõe a obra de arte que sabe fazer. Então, é uma obra de arte que não é comum de você ver em lojas que são tão específicas em detalhes que eles colocam para as pessoas prestar cada vez mais atenção. Imagens de Juliano Marquezine, Letícia Fagundes para o Plantão.
Obrigado, Letícia. Muito legal essa feira, hein? Noite agradável de segunda a segunda é na Cabana Pizzaria, viu? A Cabana Pizzaria é sucesso, viu? Sucesso total. Tem agora o nosso drive-thru também. A sua pizza que sai em 5 minutinhos. Você entra, pede a sua pizza e pega ela do outro lado pronta, viu? Pronta para ser deliciada. E claro, você pode e deve conhecer também a Cabana lá no Jardim Amarilis. Tem chopp, tem brinquedoteca, tem de tudo lá. Além, é claro, de um espaço espetacular. Então, ó, no drive-thru, Avenida João Pinheiro 340 e lá no Amarilis, Avenida João Ferreira Gonçalves, número 45. É isso aí, pessoal, ó. Logo em seguida nós traremos o nosso convidado do dia, vem entrevista especial aqui no Plantão da Tarde. A gente faz uma pausa bem rápida e a gente volta já. Então não sai daí não, viu? Não é fake news, é o Plantão da Tarde. Da tarde aqui pela TV Plano essa terça-feira e eu quero saber se você quer ter resultados melhores na sua empresa, hein? A Lógica, com uma equipe super competente, tem a solução, hein? A solução com metodologia moderna, dividida em 7 passos: financeiro, crediário, estoque, compras, contabilidade, precificação e vendas, o marketing da empresa. Quer melhorar qualquer um destes departamentos? Veja essa condição especial para quem mencionar que é telespectador aqui do Plantão, hein? Chega lá, fala que você acompanhou no Plantão e você vai ganhar 3 meses grátis. Isso mesmo, hein? 3 meses grátis, plantonista. Você terá ferramentas especiais de gerenciamento para alavancar o seu negócio com total apoio da equipe de consultoria da Lógica. Entre em contato pelo 0800 000 3272 para receber mais informações. Lógica, parceira também aqui do Plantão da Tarde. Olha só, em quem possui nível superior e está em busca de oportunidades de trabalho, é bom ficar atento. Está aberto o período de inscrições do concurso para vagas temporárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ao todo são 400 vagas com salário de R$ 4,2 mil. Segundo o edital publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de julho no site do Instituto, responsável pelas provas, viu? Para se candidatar, é necessário ter nível superior completo em uma das áreas disponíveis e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 64. Haverá reserva de vagas conforme determinado em lei. É justamente para aquele censo experimental que será realizado aqui em Poços de Caldas. E olha, pessoal, na semana passada o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou uma usuária das redes sociais a indenizar por danos morais uma mulher que teve conduta exposta publicamente na rede. Com isso, a 17ª Câmara Cível manteve a decisão da comarca de Campestre, que condenou os pais de uma adolescente como representantes legais a pagar R$ 3 mil à mulher que foi criticada nas postagens. E além disso, a autora dos posts terá de publicar um pedido de retratação na página de relacionamento dela. A vítima dos comentários negativos é moradora de Bandeira do Sul. E esse não é um caso isolado, está se tornando até mesmo cada vez mais frequente, recorrente, o ingresso de ações judiciais envolvendo crimes praticados em redes sociais, especialmente Facebook, Instagram e aplicativos como WhatsApp, Twitter, entre outros. E para falar sobre este assunto, eu recebo hoje o advogado Tadeu Rodrigues, já está conosco aqui. Doutor Tadeu, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Legal demais. É muito interessante a gente ressaltar tudo isso, porque muita gente pensa que redes sociais é só uma rede social mesmo, que é só uma brincadeira, é só um momento para descontração, mas hoje em dia já não é bem por aí, hoje já é local profissional e por isso todos os crimes hoje se enquadram também na parte cibernética, né? E nós temos tido vários casos e tem crescido, inclusive, não é mesmo? Eu costumo falar que as pessoas acham que estando atrás de um computador, atrás de um celular, elas estão protegidas e podem fazer o que bem entendem, né? Tem uma facilidade também nas redes sociais do anonimato, né? As pessoas criam perfis falsos, anônimos, né, às vezes com avatares de desenho animado, e usam para agredir, para expor, para ofender, né? A ascensão da tecnologia, né, nos últimos 15 anos
20 anos, começou-se a questionar a validade disso em processos judiciais, como usar, como não. Hoje eu já posso falar como advogado que está bem sedimentado, né? Você usa conversas de WhatsApp como prova, você usa prints de Facebook como prova, principalmente quando envolve crimes contra a honra, né? Que foi o caso, não desconheço o processo, claro, por não ser advogado da causa, mas exemplificado aqui, quando você agride uma pessoa, a honra de uma pessoa, você pode usar isso como prova. Antigamente tinha muito essa questão, né? Onde que foi o crime, onde o provedor foi instalado, onde que é a situação, ou a ofensa à honra, como que ela vai ser provada? Isso pode ser sido manipulado ou não. Hoje está menos polêmico, isso está sendo mais aceito, né? E é interessante tudo isso porque, além da questão dos crimes cibernéticos propriamente, de posts caluniosos e tudo mais, hoje em dia até as autoridades, polícia civil, principalmente a civil que faz as investigações, tem se utilizado muito, né, das redes sociais, consegue inclusive junto à justiça a liberação para que possa entrar ali, pegar informações nos celulares, ou seja, a tecnologia até nesse sentido ela vai contribuir com as autoridades. Sem dúvida, as autoridades usam muitas vezes o que o próprio agente criminoso oferece, às vezes ele mesmo publica, não precisa nem pedir nenhuma autorização, a própria pessoa torna público. O que é importante lembrar é que esses crimes contra a honra, eles devem ter sido publicados de alguma forma, eles têm que chegar ao conhecimento de várias pessoas. Se for uma conversa entre particular, não. Aí não caracteriza esses crimes, mas pode caracterizar uma certa outros tipos de exposição, né? Muito falou-se de exposição também agora por conta do caso do Neymar, né? Quando ele foi se defender, ele expôs fotos íntimas da menina, né? Que estaria acusando ele. Essas fotos, foi questionado, ele estaria cometendo o crime de divulgação de material de nudez sem o consentimento da vítima. Então, você vê que tem várias vertentes que está sendo protegida e tentando, é o que a autoridade resta fazer. Porque uma vez publicada a ofensa, ela toma uma amplitude muito grande. E às vezes um pedido de resposta, às vezes um pedido de desculpa não tem o reflexo tamanho que foi a ofensa, acaba sendo desproporcional. Então eu costumo falar que a primeira pessoa a evitar o tipo de exposição somos nós mesmos. Evitar saber com quem a gente conversa, evitar um certo tipo de conteúdo, evitar agir na emoção, né? Tempos políticos tão inflamados, as pessoas sem pensar muito cometem uma série de crimes e é muito comum. Lá no meu escritório, por exemplo, tem aparecido cada vez mais. É época de eleição triplica. Imagino. E é interessante exatamente isso, porque hoje, digamos que todo mundo tem em suas mãos uma arma chamada celular, né? Que você consegue denegrir uma pessoa, você consegue acabar com a estrutura da vida dessa pessoa. Só que algum tempo atrás, essa arma ela não tinha um escudo, digamos assim, né? Porque era tudo muito novo e tal. Agora, hoje em dia mudou. Hoje em dia já está essa situação mesmo que as pessoas estão, devido a casos de maior vulto, igual você citou mesmo a questão do Neymar e da Nájila, devido a isso eu acho que cada vez mais as pessoas até estão tomando coragem, né, para conseguir ir à justiça. Isso é legal porque existem muitos casos mesmo, né, e a gente quer dar voz para o pessoal, não é verdade? E é importante lembrar também que tem os crimes que a pessoa pratica através do computador, que são os crimes comuns, né, ou os ilícitos civis, como o caso desse aqui que a gente viu da menina, mas tem também os crimes que se praticam visando o computador, como o hackeamento. Então são os crimes próprios, que a doutrina fala, e os crimes impróprios. Né? O hackeamento de senhas, a invasão de conta bancária, fraude de clonagem de cartão. Né? Esses dias até eu peguei um conhecido meu até, caiu num golpe que ele anunciou um carro na OLX, que é um site de venda, e na mesma hora que ele anunciou, que ele colocou todos os dados, ligaram para ele anunciando, assim, olha, você anunciou o seu carro, que até é bom falar isso que é de utilidade pública. Você anunciou o seu carro na OLX? Sim. A placa do seu carro é tal, seu CPF é tal, isso. Ah, então muito obrigado, vamos estar enviando para você agora um código para habilitar seu WhatsApp. Na verdade, a pessoa era um bandido que estava abrindo o WhatsApp e precisava do código. Ele passou o código, o bandido ativou o WhatsApp dele em outro lugar e passou a pedir dinheiro emprestado para uma série de amigos, parentes. Olha só. Foi uma situação bem complicada e não é o primeiro caso. E é interessante a gente fazer a separação também, né, doutor? Porque quando a gente fala em cybercrime, né, esse mundo, esse novo tipo de crime, essa nova modalidade, digamos assim, diretamente a gente já pensa nesses golpes, nos estelionatos e tudo
tudo mais. E é diferente do que a questão do que a gente está até falando aqui também sobre esses processos, né, judiciais que nós temos contra pessoas em situações caluniosas e tudo mais. Vale a pena sim você fazer um boletim de ocorrência, mas você não consegue processar o bandido, né? Que muita gente confunde, né? Esses crimes que a pessoa atinge o computador, eles são muito diferentes. O que acabam sendo dois caminhos diferentes, distintos, né? Quando você tem uma calúnia mediante um computador que você consegue identificar a pessoa, ou eventualmente está num processo de direito de família, né, discutindo a guarda de uma criança, e você consegue comprovar que teve uma alienação parental num post que uma mãe xingou o pai publicamente, é um tipo de prova. Agora, quando tem essas provas mediante hackeamento, elas são bem mais complicadas. E muitas vezes o hacker ele entra no seu computador por conta de alguma autorização que você deu, um okzinho que você deu, um código que você passou, um site não seguro que você entrou, e esses crimes são realmente mais difíceis de pegar. Vídeo aí que a gente está vendo hoje também, vazamento de informação de autoridades. Sim, ministro da Justiça. O Procurador da República, para você ver que ninguém está impune aí a ser invadido e a ter suas conversas, suas intimidades expostas. Eu sempre falo, teve problema, é o que você falou, faz boletim de ocorrência, vai atrás. Mas a primeira polícia é a gente mesmo, a gente tem que prevenir isso. Bom, já que nós entramos nesse tema, qual que é a principal orientação que a gente passa para o pessoal que tem se complicado? Por exemplo, nesse caso, a gente tem até muitos grupos aqui de Facebook, principalmente aqui em Poços de Caldas, que a pessoa aproveita para reclamar, para fazer alguma postagem que hoje em dia, né, ela pode ser caluniosa, você falando mal às vezes de uma empresa e tudo mais. Qual que é a orientação que a gente passa para esse pessoal que simplesmente posta, né? Vai lá, bate a mão no teclado e já era. A gente tem que lembrar que nós estamos num Estado democrático de direito, né, onde a gente tem a liberdade de expressão como pilar. Só que a liberdade de expressão, ela tem limite sim. É muito estranho quando eu ouço alguém falar, não tem limite para a liberdade de expressão. Não é bem assim. O que eu costumo orientar é que você vai fazer uma crítica, por exemplo, a um político ou alguém que você não concorda, você deve criticar, manifestar o seu descontentamento da postura do político. Eventualmente eu não concordei com determinada medida que ele fez. É a minha opinião. O que as pessoas confundem, elas atacam a pessoa. Elas ofendem a honra do ente político ou do seu desafeto. Então uma coisa é eu não concordar com a atitude do político porque a cidade está desleixada, está acontecendo isso ou aquilo. E outra coisa é eu falar que o prefeito tal é ladrão, ele cometeu determinado crime, ele enfim, não vou falar palavras de baixo calão, mas então o que deve ser evitado? Atacar a pessoa. Você deve criticar, manifestar seu descontentamento, né? Hoje a gente vê as manifestações na rua, isso não tem problema. Num Estado democrático saudável, isso deve ser aceito. O que acontece é a inversão. E até isso também acaba, na justiça, pode até me corrigir, acaba sendo interpretativo também, né? Porque, igual você falou a palavra ladrão, eu acho que foi semana passada, nós tivemos um senador, salvo engano, que pediu a palavra e falou, juiz Sérgio Moro, ladrão. E aí falou, não, mas ele tem foro privilegiado. Não, ele não é uma palavra de baixo calão. Então é tudo interpretativo. Por isso, se até a justiça tem essa parte da interpretação, nós temos que tomar mais cuidado ainda, não é mesmo? É porque o juiz, os juízes, né, que julgam, eles são muito livres para atuar, né? Tem um princípio no direito que chama livre convencimento. O juiz ele pode interpretar de várias formas. Os deputados têm um foro privilegiado, têm aí essas licenças para xingar os seus, né? Mas nós, seres humanos comuns, meros mortais, devemos ter cuidado, né? E eu falo principalmente de onde a gente bebe a fonte, né? As fake news estão aí, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você vai se alimentar de uma fonte só, ou você vai ver aquelas correntes do WhatsApp que não tem cabimento nenhum, que viraliza em 5 minutos, né? Aquilo que eu falei, uma notícia comprovadamente fake, não chega a todo mundo que chegou a notícia. Exato. Então, né, tem os portais, né, vários portais grandes estão aí fazendo esse papel investigativo. Você digita a notícia, eles falam se ela é legítima ou não. Então, hoje a gente tem caminhos para se blindar e para ter uma absorção de conteúdo legítima, né? E não esse circo que tem virado, principalmente as redes sociais. Essa sopa de letrinhas. Só para a gente amarrar o nosso papo aqui, muito legal, para a gente ter um esclarecimento sobre isso. Eu acho que depois de tudo isso, se alguma pessoa que estiver em casa e, nossa, eu fiz uma postagem assim, o que eu devo fazer?
não precisa desesperar, mas às vezes é legal ter esse apoio jurídico, né? Procurar um advogado e tudo mais para ver se tem algum problema. E dos crimes contra a honra cabe a retratação, né? Dependendo do crime, cabe a retratação, pedido de desculpa, né? A gente viu até que na sentença vai ter uma retratação pública mediante, mas você pode sempre tentar o caminho do acordo. As pessoas tendem a agir muito na emoção. E quando você está com o seu Facebook aberto, com o seu Twitter aberto, seu Instagram, se você está naqueles 5 segundos, 10 segundos que o cérebro está quente lá, e você age, muitas vezes pode ser um dano para a vida toda. Exatamente. Doutor, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, legal prazer. Demais. Como eu disse, esclarecedor demais esse assunto. Obrigado. Para todos que estão em casa entenderem um pouco mais sobre tudo isso, né? E é claro, a gente saber o que fazer, né? Como eu disse, nós temos um celular na mão que pode ser uma arma, basta saber utilizá-lo corretamente. Pode sair água de dentro dessa arma, como pode sair até sangue, viu, gente? Olha só, a Artipel preparou várias novidades para curtir com você a melhor época do ano, então confira esses produtos para deixar as suas férias ainda mais divertidas. Lançamentos, hein, com agendas e planners, Tilibra 2020, caneta e marca-texto apagável, isso mesmo, viu? Se você errar, é só apagar. E tem também kits de caneta pincel New Pen com 20 unidades por R$ 119,90. E não se esqueça, o Volta às Aulas está chegando. 2 mega lojas, uma na Rua Assis 674, outra na Rua Rio de Janeiro 121. Aproveite e siga nosso Instagram, o @Artipel Papelaria. Pessoal, o programa Plantão da Tarde dessa terça fica por aqui. Desde já o nosso muito obrigado pela audiência e a companhia de sempre. A gente volta amanhã com o Plantão da Tarde. Logo mais você continua ligado aqui na TV Plan, às 7 horas da noite tem Plantão 47. Não se esqueça, não é fake news, é o Plantão da Tarde. Uma ótima tarde, até mais, tchau!